Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira chuvosa, dia 19 de setembro de 2022, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, daqui a algum tempo, quando se fizer a história do começo do século XXI, dos primeiros 30 anos, por exemplo, se dirá que o grande problema daquela época era o excesso de verdade. Pois é, pasmem, nós estamos vivendo uma época de superprodução de verdades. E aí, quando a verdade abunda, é porque alguma coisa está errada. Não podemos imaginar que duas versões sejam verdadeiras em relação a um fato. E é exatamente isso que está acontecendo hoje. A verdade, ela própria, já não depende dos fatos, já não depende daquilo que acontece fora de nós, mas unicamente daquilo que acontece dentro de nós, dos nossos gostos pessoais. A verdade hoje tem relação apenas com o que gostamos ou não gostamos. Por exemplo, é verdadeiro aquilo que me atrai, que me dá prazer, e falso aquilo que me incomoda ou me perturba. É assim, este passou a ser o critério da verdade, o que eu sinto. Se eu gosto de alguma coisa e alguém diz algo contra esta coisa que eu gosto, então é mentira. Porque é mentiroso aquilo que ataca o meu gosto pessoal. O inverso também. Se eu detesto alguma coisa e alguém fala bem desta coisa que eu detesto, esse falar bem só pode ser mentiroso, óbvio. É isso que está acontecendo no mundo. E as consequências são dramáticas. Amanhã ou depois, quando se fizer a história desses primeiros 30 anos do século XXI, se perceberá que a falta da verdade, ou o excesso da verdade, trouxeram um problema terrível para a espiritualidade humana. Porque, junto com a falta de verdade, vem também a falta de fé. Talvez por isso, uma das questões mais enigmáticas ou mais perturbadoras do Novo Testamento esteja lá em Lucas, capítulo 18, quando Jesus pergunta se o Filho do Homem, quando voltar, encontrará fé sobre a terra. A pergunta incomoda porque parece contém já a própria resposta. Parece que Jesus está dizendo que no retorno do Filho do Homem não haverá fé, porque também, evidentemente, não haverá mais verdade. A verdade, que depende apenas do gosto pessoal, não é parâmetro para a fé. E estamos exatamente, quem sabe, neste momento, e é por isso que todos voltam-se contra todos. Porque se não existe a verdade, não existe Deus, evidentemente. Se não existe Deus, sobra apenas o gosto pessoal de cada um. E nesse caso, cada um se torna o próprio Deus, ou aquele que, no limite, avaliará e avalizará o que é verdadeiro e o que é falso. Querem um exemplo disso? Um exemplo bastante concreto? Bem, um canal aqui no YouTube que está ficando bastante famoso nos Estados Unidos, intitulado Joe Blogs, trouxe essa semana, a semana que passou, um estudo dizendo que a Rússia está pelas últimas, está respirando por aparelhos em termos econômicos. O estudo do blog diz o seguinte: a Rússia precisa dos mercados mundiais como saída para suas exportações de commodities, muito mais do que o mundo precisa de suprimentos russos. Bem, esta afirmação não veio por acaso, ela vem a reboque de um estudo publicado na semana passada também, de mais de 115 páginas, assinado pela Escola de Administração da Universidade de Yale, ou então do Instituto de Liderança Executiva de Yale, que diz exatamente isso, que a Rússia perdeu o mercado e, por causa das sanções aplicadas pelo Ocidente, está simplesmente enderrocada num caminho sem volta para a estagnação total de sua economia. O blog repercute esse estudo e diz, entre outras coisas, o seguinte, 2 pontos. O posicionamento estratégico da Rússia como exportador de commodities deteriorou-se irrevogavelmente, pois agora lida de uma posição de fraqueza com a perda de seus antigos principais mercados e enfrenta grandes desafios na execução de um pivô para a Ásia,
como exportações não fungíveis, como gás canalizado, o que é, aliás, explicado na seção 2 do documento da Yale. Apesar de alguns vazamentos persistentes, diz o documento, ou melhor, diz o blog, as importações russas entraram em colapso e o país enfrenta grandes desafios para garantir insumos, peças e tecnologias cruciais de parceiros comerciais hesitantes, levando a uma escassez generalizada de suprimentos em sua economia doméstica, como explicam em detalhes os documentos, ou melhor, o documento da Yale na seção 3. Apesar das ilusões de autossuficiência e substituição de importações de Putin, a produção doméstica russa parou completamente, sem capacidade de substituir negócios, produtos e talentos perdidos. O esvaziamento da base de produção e inovação doméstica da Rússia levou a preços crescentes e angústia do consumidor, como também é explicado na seção 4 do documento da Yale. Como resultado do recuo dos negócios, a Rússia perdeu empresas que representavam 40% do seu PIB, revertendo quase todas as 3 décadas de investimentos estrangeiros e apoiando a fuga simultânea de capital e população também, sem precedentes, em um êxodo em massa da base econômica da Rússia, como é explicado na seção 5 do documento da Yale. E por aí vai. Bem, a Rússia está pelas últimas, não há mais economia, o povo está saindo em massa do país e também tem a questão de Vladimir Putin, que parece estar ali há 2 ou 3 dias de ser apeado do poder. E por aí vai, por aí vai. Bem, esta é uma versão muito bem acolhida, claro, por aqueles que não gostam da Rússia. E aqueles que não gostam da Rússia certamente dirão: este documento é verdadeiro. É verdadeiro porque, primeiro, eu não gosto da Rússia. E o documento também não. E é verdadeiro porque vem de uma grande universidade americana, a Yale. Oh, pois é. Bem, só que sempre existe também a versão contrária, e é por isso que surge então o excesso de verdade. Vamos agora à outra versão. Essa foi publicada por Eric Zwess no The Duran, que diz o seguinte: tudo isso aí, tudo que foi falado no documento e no blog ou no Joe's blog, é completamente fraudulento. O que é fraudulento, tanto no relatório quanto no blog, diz o artigo do The Duran, é que a Rússia está sofrendo sanções apenas e tão somente dos Estados Unidos e alguns dos seus aliados. É apenas uma guerra de países aliados dos Estados Unidos contra a Rússia. Se fosse uma guerra de todas as nações contra a Rússia, então a alegação de que a Rússia precisa dos mercados mundiais como saída para as exportações de commodity muito mais do que o mundo precisa de suprimentos russos de commodities, seria então relevante para o resultado dessa guerra. Mas não é o caso, diz a matéria. Isso tudo que surgiu no documento da Yale é fake news. Mas segue a matéria dizendo: um segundo argumento fraudulento nesse estudo da Yale é que a Rússia está em xeque-mate pelos países aliados dos Estados Unidos, fechando os oleodutos e gasodutos que fornecem essas commodities para o maior mercado da Rússia, que são os países europeus aliados dos Estados Unidos. E que a razão pela qual a Rússia está em xeque-mate nesse assunto é que a Rússia supostamente não será capaz de construir novos oleodutos com rapidez suficiente para vender esses combustíveis em outros mercados, em outros lugares, já que essas nações da União Europeia foram as principais clientes da Rússia para esses combustíveis e agora não vão mais comprá-los. O estudo da Yale supõe que a Europa pode simplesmente substituir o gás canalizado da Rússia por gás natural liquefeito, contrariando ou contradizendo
a realidade, ou seja, gás transportado e depois regasificado da América e de outros fornecedores, como se fosse assim tranquilo, fácil e rápido. Mas ignora o documento o fato crucial de que o gás canalizado é muito mais barato, o que é a razão pela qual a Europa estava comprando tanto. É a principal razão pela qual os preços dos combustíveis estão subindo em toda a Europa. Esta guerra contra a Rússia é uma guerra dos Estados Unidos e seus aliados apenas, e é principalmente uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia, que está sendo travada não apenas pela América, que lucra com isso, claro, porque acaba vendendo tudo mais caro, mas pelas colônias ou estados vassalos europeus da América, os aliados da América, como eles chamam essas nações, que estarão perdendo desastrosamente a partir deles, especialmente por causa de seus preços de combustíveis mais elevados. No vídeo de ontem eu mostrei, se não me engano, eu mostrei um italiano desesperado mostrando a conta de energia que ele recebeu com um acréscimo de 750%. Bem, então temos que analisar as coisas pelos dois vieses. De fato, a Rússia está sofrendo sanções, sim, mas é evidente que não será por isso que ela ruirá, que a sua economia estagnará, porque a Venezuela há décadas sofre sanções e está aí. Quer em outro caso, a própria Cuba, desde os anos 60, sofre sanções e continua existindo. Coreia do Norte, esta sim é um bom exemplo porque sofre sanções de quase todo o mundo. Não obstante, continua lá. O fato é que sanções não destroem nações, já que o conjunto de todas as nações não pode jamais se unir para sancionar um único ator geopolítico. Isto é impraticável, isso não é possível. Em relação à Rússia, que detém os commodities mais necessários, como, por exemplo, o trigo, é claro que ela sempre encontrará mercado, ainda que os Estados Unidos liderem um bom conjunto de nações. Mas a Rússia, no final das contas, sempre terá, por exemplo, o mercado indiano, o mercado chinês, que não é pequeno, não é mesmo? E por aqui, por exemplo, como o mercado argentino e o mercado brasileiro. Ou alguém duvida que nós temos produtos russos aqui desde que começou a crise da Ucrânia? Temos porque soube-se negociar com a Rússia o fornecimento ou a manutenção desse fornecimento durante a pior crise. Então quer dizer o seguinte, esse documento é furado porque parte do princípio de que os Estados Unidos mandam no mundo e basta um estalar de dedo, todas as nações o obedecerão. Não é o caso. O que a Rússia fez foi criar um novo modelo econômico, tendo como alvo, evidentemente, mercados que não eram, digamos assim, tão necessários ou tão protegidos pelos Estados Unidos. E está sobrevivendo e provavelmente muito bem, porque a cada dia que passa, o europeu, que se sente cada vez mais sem dinheiro, sem recursos e cada vez mais estrangulado pelo Estado, lembra com saudade, sim, de como era bom aquecer a sua casa e o seu mercado, o seu negócio, com o barato gás da Rússia. É claro, quem está pagando a conta, na verdade, isso a EA não fala, é o cidadão comum, esse que está sendo espolhado de todo lado. Daí porque esse documento visa acalmar mentes e corações. Calma, pessoal, vocês estão pagando uma conta 750% mais cara, mas fiquem tranquilos, a Rússia está perdendo, ok? E se formos aos fatos, se formos verificar empiricamente o que está acontecendo, veremos que a Yale produziu um documento falso, mentiroso, para iludir os europeus, ou então para justificar aos europeus por que eles estão sendo esmagados pela economia.
O documento diz, entre outras coisas, não com essas palavras, mas está implícito no documento o seguinte: olha, queridos europeus, vocês já não podem comprar gás da Rússia, claro, porque a Rússia é o demônio. Então, nós viremos em seu socorro. Nós, americanos, venderemos um gás muito, mas muito mais caro, 750% mais caro para vocês. Pelo menos, assim, vocês não alimentarão o monstro ali do lado. Entenderam? Pois é. Esse é o mundo da mentira, este é o reino da mentira. Onde está a verdade? Ela está no fato. É preciso ir ao fato, empiricamente, e constatar o que de fato acontece. Mas é exatamente isso que nos estão proibindo. Esqueça os fatos. Acredite no que eu digo. Pois é. Depois que esta ilusão passar, haverá uma descrença generalizada. Daí porque voltamos a lembrar de São Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 18. Depois das ilusões perdidas, será que haverá fé em alguma coisa ainda? Bom, é isso que eles querem também, porque essa batalha, meus amigos, não se refere apenas ao âmbito econômico, político, geopolítico. Ela é, antes de tudo, uma batalha espiritual. Ela visa, antes de tudo, a sua revolta contra a realidade. Porque se você não souber mais o que é a realidade, tenderá certamente a odiá-la. Esse é o plano. Até depois.